Pronto. Bom, então já podemos começar. É, Bem-vindos a todos. Temos já 31 pessoas aqui presentes no momento. Eu sou Ernesto Mifano, eu sou monitor do Centro de Estudos Judaicos da USP. Vou fazer só uma breve introdução bem rápida aqui. Então, estamos aqui no nosso evento Identidades Efenizadas e Imigração, as idas e voltas de judeus do século XX. Estamos aqui com é uma honra muito grande para a gente estar aqui com professores, com pesquisadores tão qualificados e, enfim, uma fala tão importante. Eu queria dizer que esse evento ele vai ser a celebração do convênio que está sendo firmado entre a Universidade de Haifa e FEFELESH. Então, é só a primeira de muitas atividades que esperamos ter conjuntamente, dentre outras novidades que vão acontecer em breve. E acho que de início é isso. Vou passar a palavra para a professora Marta, que vai agora apresentar nossos convidados. Não, eu vou fazer uma boa noite, boa tarde a todos. É realmente uma grande honra estar aqui e ter estes participantes para um debate sobre um tema tão relevante e tão importante como o das identidades étnicas. Realmente uma verdadeira honra. Como disse o monitor do Centro de Estudos Judaicos, hoje este evento é o primeiro esperemos, de uma série de eventos, depois de uma assinatura muito importante entre a Universidade de Haifa e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Este convênio foi assinado por iniciativa do Centro de Estudos Judaicos USP. Então, estamos todos muito satisfeitos e contentes com estas boas notícias. Muito foi escrito sobre as identidades judaicas em diferentes contextos e períodos da história, mas muito do que se escreveu sobre identidades judaicas foi marcado por uma visão essencialista das identidades étnicas, étnico-religiosas ou nacionalistas. Esse fato condicionou o resultado dessas pesquisas nas quais os judeus aparecem como um grupo à parte das sociedades de acolhimento e cujas características pareceriam obedecer a uma lógica e dinâmica próprias. Algo similar aconteceu, pelo menos por muitos anos, com os estudos migratórios sobre judeus, principalmente em relação aos judeus chegados à América Latina. Ao serem estudados como um grupo singular que passou por processos únicos de migração e de adaptação, se deixou de lado a análise das múltiplas e intrincadas interações entre os judeus e outros grupos de imigrantes. O judaísmo dos judeus, por outro lado, se ancorou em definições rígidas, que não sempre representavam a realidade, e esteve focado nos judeus afiliados a instituições comunitárias, que, ao que tudo indica, foram sempre uma minoria. Nas apresentações dos membros deste painel, ouviremos abordagens que tentam superar velhas dicotomias, como sociedade maior versus judeus, ou, por exemplo, poloneses versus judeus, ou brasileiros versus judeus. Isto permite abordar os processos sociohistóricos de construção da identidade judaica, seja na Polônia, seja no Brasil, ou a partir de uma abordagem analítica mais teórica, como processos fluidos, nos quais os atores sociais construem suas identidades nacionais em grande medida contingentes e mutantes, sempre mutantes, a partir da inserção socioeconômica e de trocas simbólicas singulares num contexto maior que condiciona esses processos. A hifenização ou hibridização das identidades judaicas revela muito sobre os grupos analisados, permitindo olhar os processos migratórios interculturais que salientam o dinamismo e o movimento constante desses processos. Isto, me parece, significa pensar a etnia ou a nação em termos de categorias
práticas, expressões idiomáticas culturais, esquemas cognitivos, quadros discursivos, rotinas organizacionais, formas culturais e institucionais e projetos políticos, além de eventos contingentes. Mais uma vez, queria dizer que é um prazer estar aqui com os membros que compõem este painel e convido agora o professor Marcos Zilberg, da Faculdade de História da Universidade de Haifa, a falar sobre híbrido con qué, la cultura popular masiva en la Polonia de entreguerras, polacos y judíos. Por favor, profesor. Bueno, gracias, gracias Marta por haber organizado este evento y también por darme la oportunidad de presentar estas ideas con ustedes. Voy a poner una presentación que la quisiera compartir con ustedes y me disculpo de que voy a hablar en español. Quiero también poner sound. Bueno, el concepto de aculturación introducido por el sociólogo estadounidense Milton Gordon describe un proceso unidireccional en el cual los grupos minoritarios adquieren las normas culturales dominantes del grupo mayoritario y también sus valores y hábitos sociales. Este concepto, aculturación, que vino a reemplazar el término de asimilación, refleja la noción de que cada uno de los grupos étnicos tiene culturas distintas y los miembros de un grupo étnico adoptan los patrones culturales establecidos por la cultura dominante. De acuerdo a Gordon, mientras los cambios se perciben en el grupo minoritario, el grupo dominante permanece básicamente inalterado. En el contexto de la historia de los judíos en la Polonia moderna, diríamos que la mayoría polaca ha ejercido una influencia unilateral sobre el colectivo judío más pequeño que paulatinamente adoptó el idioma y las prácticas culturales polacas. Esto es lo que el historiador Jonathan Boyarin llama una explicación hidráulica del cambio cultural. Es decir, que el aumento de un fenómeno, en este caso la adopción del idioma polaco, contribuye simultáneamente al declive de otro, en este caso el idioma yiddish y la cultura judía. Hoy quiero reexaminar esto con ustedes y quiero sugerir una nueva interpretación a estos conceptos. La respuesta ya la tienen en el título de esta ponencia, hibridización. Pero, ¿quién y con quién? Para hacerlo, enfocaremos el caso de la nueva cultura popular urbana, creada en la Polonia de entreguerras, uno de los periodos más florecientes, tanto de la cultura judía como de la cultura polaca. Nos centraremos en el fenómeno del cabaret literario, un fenómeno muy destacado en la Polonia de entreguerras. Los estudiosos del género ya señalaron que algunos de los que participaban en el cabaret literario en polaco manifestaban una fuerte identidad judía, y gran parte de su praxis estaba dominada por su judaísmo. Los casos del actor Józef Pikuś-Ursztejn o Dora Kalinówna ejemplifican el caso de artistas que daban suma importancia a su pertenencia al judaísmo y su uso del yiddish, aunque actuasen en polaco. Esas mismas investigaciones describen como asimilados a algunos otros, a pesar del énfasis que le dan a su trasfondo cultural judío en su trabajo. Tal es el caso de Konrad Tom, el conocido escritor, intérprete de cabaret y cine polaco. En el caso de otros, los motivos judíos en su trabajo solo forman una parte variable de su carrera profesional, como en el caso del artista Ola Lilith, que actuó tanto en yiddish como en polaco. Todas estas figuras actuaban junto a no judíos. Quizás sea menos conocido que al mismo tiempo estos tenían a veces orígenes poco claros. Tal fue el caso del checo-húngaro Friedrich Jaroszy, el conferencier, el maestro de ceremonias por excelencia del cabaret literario polaco de todos los tiempos. Otros fueron percibidos como relacionados con los judíos o con el judaísmo, a pesar de haber ya nacido católicos, como el conocido poeta y escritor Antoni Słonimski. El cabaret literario polaco era un lugar de amplios encuentros interculturales donde se cruzaban las diferentes
esferas étnico-culturales judías y polacas, aunque se desarrollaban en espacios delimitados, pequeñas salas con un pequeño escenario y un número restringido de butacas, trascendieron sus limitados parámetros a través de discos con sus sketches y música y otras mercancías vendidas de a miles. Estos cabarets literarios eran un nuevo fenómeno en la Polonia de entreguerra. Ellos funcionaron como agente importador de prácticas culturales, introdujeron las últimas modas culturales de Europa Occidental y de los Estados Unidos en Polonia, adoptando y adaptando la canción parisina del fin de siglo, la sátira social mordaz de Múnich, los decorados del ruso Sinia Yaptitsa, y remodelando incluso los toscos personajes judíos del cabaret imperial vienés de la pre-Primera Guerra Mundial, creando entonces un nuevo género que llegó a conocerse como schmonzes. Como observó el eslavista Knut Grimstad, el género de schmonzes se convirtió en el lenguaje en el que se representaba la nueva vida urbana. El lenguaje de schmonzes estaba basado en el acento y en la forma de hablar judía, derivados del estereotipo popular del judío. Los diálogos schmonzes de Max y Moritz, Urstein y Tom, en Qui pro Quo, el cabaret literario por excelencia al que haremos referencia varias veces hoy, simbolizan las dificultades de la movilidad ascendente en la nueva Polonia urbana. Dora Kalinowna representó el mal gusto de los nuevos ricos, representando jóvenes mujeres judías que desprecian a sus parejas por no ajustarse a las convenciones sociales de la pequeña burguesía, o aquellas jóvenes educadas específicamente para atrapar buenos partidos. Por un lado, el cabaret literario en polaco fue percibido por muchos de sus seguidores como el epítome de la cultura polaca progresista. Por el otro, muchos de sus detractores lo habían percibido como una expresión judía de la cultura y por lo tanto desarraigado, cosmopolita, opuesto al espíritu polaco. Pero sus creadores e intérpretes se consideraban a sí mismos y eran vistos por sus audiencias como polacos y no polacos, judíos y no judíos, que se presentaban y representaban sobre el escenario arquetipos y modelos judíos y no judíos. Ellos emplearon y produjeron imágenes, ideas y discursos que confrontaban las categorías que surgieron dentro de los contextos en los que vivían, imbuyendo entonces de nuevos significados a las imágenes y arquetipos que representaban. En el cabaret literario se confrontaba la hostilidad de la cultura política dominante hacia los grupos excluidos, especialmente los judíos, permitiéndolos incluir ahí sus discursos no convencionales. El cabaret literario puso en escena su alternativa con un repertorio que representaba a la sociedad polaca como una entidad multifacética. Lo hizo con un elenco multiétnico que incluía a muchos polacos de origen judío con una amplia gama de identidades fluidas, como mencioné anteriormente. De este modo se trataba a lo polaco como una cuestión controvertida, en un permanente estado de construcción, de flujo y de conflicto. Así el cabaret literario en Polonia se constituyó como un fenómeno revolucionario en términos de la cultura polaca y las nociones de identidad nacional polaca, como observó la investigadora americana Beth Holmgren. Aunque el idioma en el que se interpretó fue el polaco, el espectáculo en sí desafió el idioma, caracterizado por una mala pronunciación, la gran ventaja de Qui pro Quo, según Jarosz, modulaba explícitamente el polaco con acentos foráneos, húngaro, alemán, ruso, y palabras y expresiones extranjeras, alemán, francés, yiddish, y puso especial énfasis en la forma judía de hablar polaco. Los autores e intérpretes utilizaron la fraseología multilingüe. Los textos contenían lunfardo y palabras que los escritores mismos habían inventado, creando así un nuevo registro sociolingüístico. Más que una decisión artística o comercial, se trataba de una jugada políticamente subversiva que ofrecía una alternativa a la visión purista del lenguaje y de la sociedad. Los críticos contemporáneos
enfatizaron el modo en que el cabaret literario creó un lenguaje particular con su propia sintaxis, errores estilísticos, intencionales y neologismos, donde cada término representa un concepto, como escribió Tadeusz Wojciechowski. Los críticos señalaron repetidamente la popularidad de este nuevo lenguaje y su carácter contagioso, citando ejemplos también de fuera del escenario. El poder creativo de este nuevo idioma atacó la jerarquía étnica de la Polonia de entreguerras, creando un mundo políglota, alternativo, destinado a cambiar las relaciones étnicas y las jerarquías sociales. Muchos contemporáneos retrataron a esta nueva cultura popular como una zajidzenie, judaización, ajena a la cultura polaca. No es sorprendente que la Academia Polaca de Literatura, el guardián de la pureza y belleza del idioma polaco, lanzara una campaña oficial contra el lenguaje de Szmonces que llevó a su censura en Varsovia. Este grupo particular de personas, judíos y no judíos, caracterizado por una amplia gama de lenguas maternas e identidades fluidas, creó algo sin precedentes en el ámbito cultural polaco. Este subgrupo de la sociedad que se encontraba en la frontera sociocultural fomentó una cultura caracterizada por el vínculo y la transición en lugar de la delimitación. Al presentar una alternativa subversiva a la dicotomía polaco-judía, Słonimski escribió: la ley y la constitución permiten la secularidad. ¿Será posible que la laicidad esté prohibida en el caso de asuntos de identidades nacionales? ¿Es realmente necesario amar solo a una de las dos naciones, es decir, la polaca o la judía? Caballeros, muy pocas alternativas. Sobre el escenario del cabaret literario, los judíos y los no judíos ya no eran identidades separadas, sino una mezcla y fusión cultural. En lugar de asimilarse a una cultura polaca dada, crearon juntos, con personas de otras denominaciones y antecedentes etnoculturales, una cultura nueva y distintiva dentro de la sociedad en general. Judíos, polacos y otros constituyeron juntos una mezcla única de polonismo, judaísmo, universalismo contracultural, que superaba las categorías dominantes de entreguerra de lo que era cultura, lenguaje e identidad. En este sentido, el cabaret literario de entreguerras en Polonia desafía el paradigma de la aculturación o asimilación como un proceso mecánico de adopción de la lengua y la cultura ajena. Este caso particular sugiere que en lugar de adaptar la cultura polaca, los judíos que participaron en ella co-constituyeron esa nueva entidad cultural. Además, sin los judíos no habría existido esa cultura popular polaca. En la medida que lo produjeron conjuntamente con sus compañeros y artistas no judíos, no se puede decir que se hayan aculturado o asimilado a ellos. Los anuncios de los cabarets literarios polacos Qui Pro Quo, Morskie Oko y otros aparecían en la prensa yiddish. Y sus reseñas en la prensa yiddish demuestran que los lectores de la prensa yiddish asistían con frecuencia al cabaret literario en polaco. Estos cabarets literarios no solo que rivalizaban con el teatro yiddish, sino que también lo remodelaron. La aparición de un sofisticado cabaret artístico en yiddish es una expresión de ellos. El poeta yiddish Moshe Broderson creó el primer cabaret artístico en yiddish. Una reseña del diario Yiddish Heint del estreno de su cabaret artístico Azazel en Varsovia en 1926 escribió: sí, se puede crear un qui pro quo en yiddish, un perskie oko en yiddish en Varsovia. Su descripción fue absolutamente, incluso literalmente correcta. Los propios artistas provenían directamente del elenco del cabaret polaco. El maestro de ceremonias fue Władysław Godik, un experimentado artista del género de cabaret en el escenario polaco. La estrella principal, su esposa, Ola Lilith, una cantante de Qui Pro Quo. En la práctica, ellos llevaron la experiencia del cabaret literario en polaco
al escenario yiddish. La transferencia no fue unidireccional ni se limitó a una ocasión. Otros artistas la hicieron en ambas direcciones. En 1927, Moshe Broderson fundió y dirigió el muy popular cabaret artístico Kleinkunst en yiddish, Ararat, en Łódź. Broderson introdujo en Ararat muchos elementos presentes en el cabaret literario polaco Qui pro Quo. Introdujo bocetos políticos en el cabaret artístico en yiddish. Mientras Qui pro Quo desafió el idioma polaco normativo, Broderson desafió en Ararat el idioma yiddish empleado en el escenario, usando el dialecto yiddish de Łódź. En el programa de Ararat introdujo una canción sarcástica con un leitmotiv a la Qui pro Quo. Como en Qui pro Quo funcionó como en Qui pro Quo, esta canción funcionó como el leitmotiv del espectáculo. Ambas canciones transmiten un mensaje de desesperación. En yiddish, después del diluvio, no hay arca. En polaco, ¿cómo nos podemos arreglar con esta ansiedad? Para enfrentar la desesperación, ambas canciones sugerían ir al cabaret literario. En yiddish, nadamos a Ararat. En polaco, vamos a Qui pro Quo. La oda de Ararat se hizo tan popular entre el público polaco que se le creó una versión en polaco. Broderson también fue quien descubrió a Shimon Gigan y Israel Schumacher, quienes eventualmente se convirtieron en la pareja de comediantes yiddish más célebres de todos los tiempos. Si bien sus actuaciones reflejaron varios modelos del cine contemporáneo, Laurel y Hardy, Charlie Chaplin, también transfirieron los personajes de Josef Urstein y Konrad Thom en sus schmonzes Max y Moritz, del cabaret en polaco al escenario en yiddish. Con estos ejemplos lo que quiero decir es que este cabaret yiddish, como producto del polaco, dificulta aceptar el paradigma de aculturación que sugiere volverse menos judío al adoptar hábitos y patrones culturales de la cultura dominante. Pero el lugar más interesante para revelar esto es en la música popular en polaco y en yiddish. Para esto necesito 7 minutos más. Marta, ¿los tengo? Músicos judíos tuvieron una fuerte presencia en la música. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora Bueno, sí, mejor. El ejemplo de Rebeca que escucharon era un tango, la canción principal del espectáculo del cabaret literario Yo-Yo de octubre del 32. El escenario que están viendo fue la plaza del mercado de Kazimierz Dolny, Kuzmiec nad Wisłą, el shtetl polaco emblemático, referente de la coexistencia polaco-judía. Haciéndose eco de la historia de Esther, que cuenta la historia de una tendera judía solitaria que se enamora apasionadamente a primera vista de un caballeroso no judío. Ella sueña con una vida mejor con él, pero cuando lo vuelve a ver, él está con una chica cristiana. Rebeca se convirtió en un éxito rotundo de la noche a la mañana. La prensa yiddish describió que con Rebeca Białostocki da un regalo a la sociedad polaca al proporcionar canciones judías exquisitas, desconocidas, exóticas y melodías populares. Él también nos lo da a nosotros los judíos. Tanto judíos como no judíos identificaron este tango como música judía. Los antisemitas en particular lo denunciaron y a los gritos en el cabaret literario rugían: ¡muerte al tango judío! ¡No queremos más Rebeca! Esto no fue solo un grito de batalla de la derecha contra la Zajdzenie y la judaización de la cultura polaca, sino también una resistencia a lo que ellos percibían como la nueva cultura judeo-polaca. Como muchas otras canciones populares polacas durante el periodo de entreguerras, fue Verteidigung verbessert, traducía mientras se la mejoraba al yiddish. Se grabaron 2 versiones diferentes en yiddish, en la que Rebeca se convirtió en Rifkele. En una versión, Rifkele se escapa con su amado, rompiendo el corazón de sus padres. En el otro, continúan amándose, pero platónicamente. Aquí vemos como el grupo de músicos que compuso música en ritos musicales que no existían anteriormente en Polonia, recreó las culturas judía y polaca, que simultáneamente se transfirieron mutuamente acervos culturales adquiridos desde afuera.
Este proceso mutuo y dinámico representó e interpretó la cultura original, dotándola de un nuevo significado en su nuevo contexto. Este ejemplo muestra una forma de transferencia de una cultura hegemónica polaca a una cultura yiddish subyugada y viceversa. La figura de la cultura popular que mejor encarna y al mismo tiempo mejor esconde el proceso mutuo de hibridización es quizás Mordechai Gewirtig, quizás el más grande trovador yiddish. Según el biógrafo de Gewirtig, Nathan Gross, el trabajo de Gewirtig exclusivamente se inspiró en el folclore judío. Al considerarlo como la personificación de la auténtica cultura popular, Gross sostiene que sus referencias a las preocupaciones cotidianas de la sociedad judía más pobre tienen muy poco común con las letras de los cabaret polacos. Pero cuando contextualizamos las canciones populares de Gewirtig, descubrimos inmediatamente sus vínculos con el cabaret literario en polaco y las canciones populares polacas. Blumke mein Żydówkę, Blumke mi pequeña judía, compuesta en 1936, es un dúo cantado por un pastor polaco a una joven judía que rechaza su galanteo con las palabras Such dir euch in Dorf a Goyke, ich bin a Żydówka. Búscate una chica goy en el pueblo, yo soy una joven judía. Este es el contrapunto yiddish de Rebeca. Mientras que en Rebeca es el galán goy que rechaza a la pobre judía, en la versión de Gewirtig la hermosa judía rechaza al pobre goy. La colaboración de Gewirtig con los cabarets yiddish aumentó con los años, aunque Gross alega que evitó schmonzes, pero más bien parece que los hubiera abrazado. Con los años, algunas de sus canciones adoptaron motivos de schmonzes. En Ich will nicht as a Hosten, no quiero tal novio, por ejemplo, Gewirtig ridiculiza a una joven a la que no le gustan los jóvenes judíos con nombres como Binyamin, Zalmen, Kalmen Zishe, Red Nor Yiddish, fe, Abishe, que solo habla Yiddish, qué vergüenza, fe. Esto refleja claramente la interpretación de Kalinubna y Urstein de la crítica de schmonzes a la cultura de los nuevos ricos, aquí transformada a una crítica a los judíos asimilados. La linealidad del paradigma de aculturación, en el que elementos culturales de un grupo retienen su contenido semántico en el proceso de adopción por otro, están ausentes aquí. La transferencia de motivos culturales a través de la música y las letras de un grupo al otro alteraron el significado original. Su nueva forma los transformó, impartiendo un nuevo significado que desafiaba los viejos modelos. Voy a resumir. Un grupo de artistas en la frontera sociocultural judeo-polaca transfirió elementos de otras culturas a una cultura ostensiblemente bien definida como polaca o judía. Los judíos, aquellos percibidos como judíos, junto con polacos y otros percibidos como polacos, crearon, difundieron y participaron juntos en la cultura popular y de masas en Polonia, co-constituyendo juntos significados culturales, co-instigando procesos culturales. Los ejemplos que presenté aquí demuestran que la percepción binaria de la cultura, el idioma, las prácticas y los valores que clasifican las culturas en polacas y en judías no es aplicable a la cultura popular en la Polonia de entreguerras. Las culturas yiddish, judías y polacas ejemplifican un caso de intercambio recíproco. No hubo una influencia unidireccional por parte de los llamados no judíos sobre los judíos. Los dos grupos, o más bien dos discursos, se interrelacionaron de muchas formas, cambiando sus respectivos contextos culturales en consecuencia de un proceso mutuo y dinámico. De este modo surgió una mezcla única, contracultural polaca y judía que buscaba reemplazar las categorías dominantes de entreguerras, a través de las cuales entender la cultura, el idioma y la identidad. El análisis de la nueva cultura popular revela el surgimiento de una nueva subcultura judeo-polaca. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos elementos de la cultura popular polaca yiddish ya se habían convertido en una singular mezcla polaco-judía, que con frecuencia también resistía a su naturaleza simbiótica. Si bien el peculiar proceso de transferencia cultural ayudó a integrar dos fenómenos públicos, también alimentó una ansiedad de influencia blumiana. El rechazo, entonces, también recreó las ostensiblemente dos esferas culturales separadas, unidas también,
por la negación de la transferencia. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Marcos Silber. É uma honra novamente ter essa apresentação aqui, essa nossa parceria com a Universidade de Haifa. Vou rapidamente apresentar nosso próximo palestrante do dia. Ele é o Ronei Citrinovich. O Ronei é doutor em História pela Universidade de São Paulo. Ele também é pesquisador associado do Centro de Estudos Judaicos da USP e é diretor da editora Narrativa 1. E a fala dele é intitulada Instituições Hifenizadas, Organização e a Dinâmica da Imigração Judaica. Então, por favor, Ronei, pode começar. Olá a todos, boa tarde. Obrigado pela presença virtual de todos, obrigado pelo convite, professora Marta. Parabéns pela celebração do convênio entre a Faculdade de Filosofia e a Universidade de Haifa, que traga bons frutos de pesquisa para todos. E depois dessa originalíssima e interessante apresentação do professor Marcos Silber, eu vou então começar a minha. O romance As Três Marias, publicado em 1937, de Raquel de Queiroz, que já era, nessa época, a consagrada escritora de O 15, sobre a seca e os migrantes nordestinos, revela como a imigração judaica já ganhara visibilidade em grandes cidades e como essa presença passara a ser parte da paisagem cotidiana do Brasil urbano. E As Três Marias, Maria José Aguta, só um minutinho. Em As Três Marias, Maria José Aguta é uma jovem nascida em Crato, interior do Ceará, que estudou em um rígido internato católico, que vai de férias a Rio de Janeiro, onde conhece Isaac, um imigrante judeu romeno médico que mal fala o português, e eles se apaixonam. O romance entre Guta e Isaac é permeado por uma impossibilidade muito mais séria do que as diferenças de idade, de língua, de origem, de religião. É a situação legal de Isaac, o médico romeno, que havia entrado no país com visto de turista e dependia de revalidar o diploma de médico para se estabelecer legalmente. A relação entre Guta e Isaac era marcada por uma intensa troca cultural. Isaac, escreveu Raquel de Queiroz, entre aspas, falava em gentes e localidades de nomes harmoniosos, como os dos heróis gregos, e colocava discos de velhas canções ciganas, cheias de lamentos de violino e de músicas onomatopeicas, cantigas em russo, dolentes e apaixonadas. E Guta, por sua vez, contava coisas do Cariri natal, que era ali tão exótico e distante quanto as agulhas dos Cárpatos, do Juazeiro e dos Beatos, da igreja inacabada do Horto, semelhante a uma ruína de outras cidades, erguendo-se no cimo do morro nu e rochoso. Ao lado dela, o telheiro cheio de milagres. Publicaram na década de 30 esse romance de Raquel de Queiroz, que aproxima o tema da seca e dos migrantes nordestinos ao dos imigrantes judeus, aproxima também a Romênia judaica, do Cariri cearense católico, mostra como eram ricos e cheios de possibilidades as percepções e os olhares sobre encontros geográficos e culturais entre o Ceará e o Rio de Janeiro, nos anos 30, entre catolicismo e judaísmo, entre o português e o Yiddish, entre as migrações internas e as imigrações entre continentes. Na literatura de uma autora cearense, que estava no movimento que inaugurava o romance regional brasileiro, que tratava de temas do Nordeste, dos migrantes e da seca, a presença judaica estava incorporada ao imaginário e ao dia a dia das grandes cidades. Migrações, deslocamentos, idas e vindas, identidades hifenizadas, imigração dos judeus do século XX, conforme o título dessa conversa, sugere e propõe um olhar que privilegia o movimento, a mobilidade, a dinâmica, e no caso das identidades e das culturas, a hifenização, a composição, o plural e as novas interpretações. Entendendo conforme o conceito de hifenização do historiador Jeff Lesser, em diversos livros, entre os quais A Negociação da Identidade Nacional, as identidades dos diferentes grupos étnicos é uma dinâmica extremamente plástica, com diversas formas e modalidades de estratégias criadas pelo próprio grupo em diálogo constante com outros grupos, as maiorias e o Estado, para se inserir cultural, social e economicamente
nas sociedades maiores. São suas estratégias para se tornarem brasileiros, entre aspas, claro, e entendendo esse brasileiro, entre aspas, também como uma identidade fluida. Eu vou falar agora um pouco sobre como podemos aplicar esse conceito, ou estender esse conceito de hifenização e da ideia de mobilidade nos anos iniciais do século XX, que são os anos iniciais da presença e da imigração judaica no país. Então, como aplicar esse conceito à extensa rede de instituições e comunidades criadas pelos imigrantes? As instituições que deram contorno à moldura das identidades e definiram os modos como se deu a inserção dos imigrantes, também elas se hifenizaram, se constituíram no diálogo e na interface com a sociedade local. Assim, a ideia de hifenização propõe, em geral, que a imigração e a presença judaica são muito mais dinâmicas e móveis do que poderia supor uma concepção idealista e positivista que ainda costuma ter força nos estudos judaicos e continua a propor um olhar estático e essencialista, como se a imigração, a identidade e as instituições fossem mero transplante, atravessando intocadas espaço e tempo do que existia antes de chegar ao Brasil e como se o Brasil fosse um mero receptor neutro desse processo. E vou também sugerir como esse olhar pode ampliar o grande potencial de pesquisa que ainda temos no campo da história da presença judaica no Brasil, longe da ideia de que não há muito mais o que perguntar e pesquisar, quando me parece que é exatamente o contrário, e isso sem entrar nas várias abordagens também inexploradas, seja de gênero, da história política, da história econômica e assim por diante. Enfim. Mas voltando à hifenização e à mobilidade, três as chaves que definiram o padrão da imigração e da presença dos judeus são, primeiro, a chegada dos imigrantes a partir dos anos 10, em um período de extraordinário crescimento demográfico e urbano, e desenvolvimento econômico nas grandes capitais. Segundo, a extensa rede de instituições que embasou a formação das comunidades. E terceiro, as características próprias do ambiente urbano que permitiram uma inserção dos imigrantes, dos que eram aprovados pela política imigratória. Assim, o primeiro aspecto da dinâmica imigratória é a extrema amplitude geográfica que ele adquiriu no Brasil e que a formação das comunidades tomou a partir de 1910. Lembrando, claro, que já havia comunidades no século XIX em Belém, no Rio de Janeiro. Assim, a partir de 1910, ou do final da Primeira Guerra Mundial, os imigrantes se estabeleceram em 10 diferentes cidades e capitais, do Sul, do Sudeste, do Norte e do Nordeste. E poucos anos depois, já no início da década de 20, havia comunidades estabelecidas nessas cidades, entendendo comunidade como um conjunto de diversas instituições e uma expressiva vida pública em torno do judaísmo. Além disso, enfim, havia pequenas comunidades no interior de alguns estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, e pequenos núcleos em outros estados. O que existe de comum entre essas 10 capitais e que permite entender a atração que cidades tão dispersas no país exerceram sobre imigrantes é o processo de urbanização, crescimento demográfico e desenvolvimento pelo qual essas cidades passavam, e o que isso implicava em termos de possibilidades de mobilidade social e econômica, de oportunidades de trabalho e negócios, em ambientes de tolerância e liberdade religiosa, sem idealizar e esquecer a pobreza de parcelas das comunidades, e, evidentemente, lembrando que essa tolerância e liberdade não se estendia a todos os grupos, e o processo que havia de racismo e exclusão em relação a outros grupos, como, obviamente, os negros. Das 10 capitais nas quais os imigrantes se estabeleceram, 7 estavam entre as maiores cidades brasileiras entre 10 e 30. A cidade do Rio de Janeiro, onde se formou a segunda comunidade no país, é emblemática dessa relação direta. Na virada do século XIX para o XX, o Rio era o 15º porto do mundo em volume de comércio e o terceiro das Américas, atrás apenas de Nova York e Buenos Aires, e era também o centro da maior rede ferroviária nacional. No Nordeste, na década de 20, apenas 10% da população era urbana, o que dá a dimensão das possibilidades da vida nas cidades. Só para dar um exemplo sobre Recife, entre 1900 e 1920, a população da cidade passou de 113 mil habitantes para 238 mil, ou seja, um aumento de mais de 100%, exatamente no período em que a comunidade se estabeleceu ali. Assim, na sociedade brasileira, a mobilidade não era de forma alguma uma marca geral, muito pelo contrário, como escreveu o sociólogo Henrique Ratner em seu clássico Tradição e Mudança, do qual vou ler um pequeno trecho.
A explicação do sucesso dos imigrantes e seus descendentes somente é possível a partir da análise das condições socioeconômicas existentes antes do surto da urbanização e industrialização num Brasil predominantemente rural e pré-capitalista, escravocrata e sem mobilidade social. Essa situação não podia ser propícia à emergência de elementos ativos e inovadores oriundos do seio da sociedade brasileira. O impulso teria de vir de fora. Acho intrigante que, entre tantos temas ainda ausentes da nossa historiografia, nenhum pesquisador tenha escrito uma história dos judeus no Nordeste, com comunidades tão interessantes como Recife, Natal e Salvador. Nessa amplitude geográfica de comunidades, de Manaus a Porto Alegre, de Recife ao Rio de Janeiro, ainda conhecemos pouco da história, especialmente se pensada como uma dinâmica de circulação de pessoas, ideias, arranjos familiares e casamentos, rabinos, grupos teatrais, professores, trabalhos, negócios e assim por diante. Nessas cidades do país, cheias de signos de etnicidade, predominava um ambiente de permeabilidade social com relativa tolerância cultural e religiosa em relação à parcela dos imigrantes. E as identidades se tornavam um complexo jogo de estereótipos, ora positivos, ora negativos, como mostrou Jeff Lesser. Esses estereótipos foram compreendidos pelos grupos que, entendendo as regras do jogo, puderam se inserir nesses centros urbanos. Isso levando em conta que os imigrantes judeus estavam longe de constituir o tipo de imigrante desejável pela política imigratória, mesmo antes das restrições dos anos 30. Os imigrantes judeus embaralhavam algumas das definições e preconceitos da política imigratória, que tinha como ideal imigrantes europeus, brancos e católicos, no contexto de uma ideologia racista de branqueamento e exclusão contra a população negra. Tema que creio que o professor Bernardo Sorge vai abordar mais extensamente, como ele já fez em inúmeros artigos. Esses mecanismos de inserção nos ambientes urbanos, no caso das comunidades judaicas, se deram a partir de comunidades e instituições as mais variadas, que ao mesmo tempo realizavam uma afirmação étnica e institucional em ambientes urbanos, davam conta da diversidade interna e identitária dos diversos grupos que pertenciam à comunidade, tanto do ponto de vista religioso e cultural, e, ao mesmo tempo, davam conta dos desafios sociais colocados para a inserção desses grupos na sociedade maior. Numa sociedade onde havia escassa presença do Estado, quando não total ausência de direitos sociais, nos campos da assistência social, da saúde e da educação. É assim que entendemos, por exemplo, que em São Paulo, na década de 30, chegaram a existir nada menos do que 8 diferentes entidades assistenciais de saúde para a infância, o que mostra, de um lado, a dimensão das carências sociais dos imigrantes, mas também o tamanho da extrema ausência do Estado em prover serviços básicos de saúde e assistência. Entre esses modelos de entidade, havia perspectivas tão variadas quanto a ESRA, que achava que apoiar os imigrantes era ajudar o homem, chefe de família, a OFIDAS, que, ao contrário, entendia que era preciso olhar para as mulheres suas necessidades, que podia ser, por exemplo, se separar do marido e ter uma vida profissional, incluía a Policlínica Linata Tzedek, um ambulatório que hoje seria uma espécie de UBS de atendimento primário, incluía uma sociedade das damas preocupada com mulheres sozinhas, grávidas, e outros modelos de entidades. Apenas em Recife, cuja comunidade começou a ser organizada em 1913, nos anos 30, a comunidade de não mais do que 2.000 habitantes chegou a possuir nada menos do que 30 diferentes entidades, grupos e movimentos, que tinham algum tipo de vida regular, escola, movimentos juvenis, organizações de mulheres, entidades assistenciais, grupos culturais, grupos de teatro, grupos políticos, e inclusive um clube de futebol de campo, que era conhecido na época como o Terror da Várzea. Nesse sentido, o perfil das instituições que moldaram as comunidades é, em parte, trazido com os imigrantes a partir de suas organizações comunitárias anteriores, com uma vivência, por exemplo, de relativa autonomia em várias esferas, como era a vida judaica, seja na Polônia, na Alemanha ou na Síria, com muitas diferenças, mas em grande parte definido localmente, ou seja, também foram instituições hifenizadas que definiam esses contornos de identidade, os mecanismos de inserção, que definiam como os imigrantes se tornariam brasileiros hifenizados, e tentavam, ao mesmo tempo, normatizar as fronteiras de identidade, tanto internamente quanto externamente. Processo que a hifenização permitia com a justaposição de muitos hífens,
como ir agregando cada vez mais identidades e tornando elas cada vez mais plurais. O impacto disso, nos anos 10 a 30, em uma sociedade e um Estado tão desestruturado do ponto de vista de prover serviços básicos, foi decisivo, embora não seja o único fator, claro. E a criação dessas entidades e sua plasticidade nada tem de processo natural ou automático, da mesma forma que a comunidade não é um contorno natural. Nesse sentido, lembrando que o antissemitismo não foi um fator decisivo ou importante nesse momento de inserção dos imigrantes entre 10 e 20. A partir de 1930, a questão muda um pouco de figura, com as restrições à entrada, mas internamente o antissemitismo continuou não sendo, de forma geral, um fator determinante. Nesse mesmo processo de identidades e instituições difenizadas, podemos entender como, durante o Estado Novo, entre 37 e 45, as comunidades e suas instituições se sentiram seguras o suficiente para enfrentar uma grande campanha de nacionalização e anti-estrangeira determinada pelo governo Vargas, criando, inclusive, entidades novas. Em um sutil e sofisticado jogo semântico, as instituições mudaram de nome, alteraram seus estatutos e criaram uma série de outras estratégias para se tornar, segundo os padrões daquele período e da campanha de nacionalização, brasileiras. Mesmo que fosse uma sinagoga cujo objetivo era, evidentemente, prover o rito religioso judaico. E é interessante como o hífen permitiu, inclusive literalmente, um sutil jogo de palavras e de identidades entre judeu, hebreu, israelita, hebraico, brasileiro, paulista e assim por diante. Entre muitos exemplos, a OFIDAS, Organização Feminina Israelita de Assistência Social, estudou mudar o nome de seu Lar de Crianças Israelitas para Lar Israelita de Crianças, num jogo muito sutil entre substantivo e adjetivo para se adequar às novas diretrizes do governo. E muitas outras entidades fizeram o mesmo. Por exemplo, a Sociedade Beneficente Linat Tzedek, Policlínica, se tornou Policlínica Auxílio Santo, mantida pela Sociedade Beneficente Linat Tzedek, destacando o Auxílio Santo, que obviamente tinha uma conotação que atendia à campanha de nacionalização. Esse não era apenas um jogo de palavras, era um notável jogo de hifenização e demonstração de plasticidade dessas instituições. Tanto quanto mostrar uma comunidade que já estava inserida e podia afirmar publicamente a sua etnicidade, mostra como a cultura institucional hifenizada era moldável e maleável para dar conta das questões, inclusive durante um período de ditadura que impunha uma campanha muito rígida de nacionalização. Essa intensa dinâmica, a mobilidade, a ideia das identidades e das culturas hifenizadas nos permitem, portanto, olhar com muito mais interesse, pluralidade e movimento para cada uma dessas comunidades do país e para a relação entre elas e o seu entorno. É curioso como a historiografia dos judeus continua explorando pouco isso, preferindo muitas vezes um tratamento estático, sem mobilidade e sem hífen, olhando apenas para dentro, tratando as comunidades e a riqueza geográfica e cultural como uma constelação de comunidades estáticas e uma história linear e quase pré-definida, cópia de modelos europeus do Oriente Médio, que é um misto de uma visão idealista e positivista. O idealismo visto como a ideia de que tanto identidade quanto instituições atravessaram tempo e espaço e foram meramente transplantadas, e o positivismo na ideia de uma história evolutiva e etapista que já, vamos dizer, estava pré-definida por algum outro tipo de determinação externa. Diferentemente desse olhar, enfatizar as mobilidades e as hifenizações nos permite também ampliar as perspectivas de pesquisa, indo mais ao encontro do regional e do local, onde nós podemos descobrir uma riqueza imensa, inclusive de interface cultural e literária, com as literaturas e outras formas de expressão de cada uma dessas regiões. E sempre comparar com outros grupos, também formando coleções e arquivos que deem conta dessa dinâmica de diversidade e dispersão. Muito obrigado. Muito obrigado, Ronei. Mais uma fala muito boa, muito importante. Antes de apresentar o nosso próximo palestrante, eu só queria lembrar que vamos ter, no fim, um breve tempo para algumas perguntas, e para quem estiver participando pelo Zoom, embaixo, na barra inferior, tem um botão que é QIA. Por esse botão, vocês podem enviar as perguntas e, no fim, a gente vai ler algumas delas.
Então, agora apresentar nosso terceiro palestrante do dia. Ele é o professor Bernardo Sorge. Ele é professor titular aposentado de Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. E a comunicação dele vai ter o título Identidade, o que é isso? Então, por favor, Bernardo, pode ligar seu microfone. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu vou ser curto, é a boa notícia que eu tenho para dar hoje. Tem que ter boas notícias também em épocas de pandemia. As apresentações que me antecederam foram excelentes, e incluindo a da Marta Toppel, onde ela desenhou muito dos temas de uma perspectiva mais acadêmica que estão sendo tratados hoje. Eu quero ser pontual. O que quero dizer isso? Eu quero colocar perguntas, né? Temas sobre os quais não tenho respostas claras, que estão presentes, em parte, respondidas pelas pessoas que me antecederam, mas que eu ainda acho que são problemáticas. Em primeiro lugar, o próprio conceito de identidade. Nas ciências sociais, o conceito de identidade praticamente não estava presente até os anos 50, 60. Na obra dos pais fundadores das ciências sociais, da historiografia em geral, o tema identidade não aparece como tal. Ele se faz presente a partir dos anos 50 e 60, e como sabemos hoje, passou a ocupar o palco central da vida política. Bernardo, desculpa Sim. interromper, pediram para você falar um pouco mais alto ou mais perto do microfone, que está um pouco baixo. Eu não vou colocar o microfone na boca, mas eu vou falar mais alto. Me fala se está melhor agora. Acho que está melhor. Obrigado. Aqui meu microfone está alto. Então eu vou falar mais alto. Então eu estava dizendo que a identidade, primeiro, é um tema, eu diria, quase contemporâneo. Segundo, é um tema que hoje é central porque ocupa o palco central na vida política, pelo menos das sociedades democráticas, e não somente, né? Mas em particular na sociedade democrática, né? Temos até partidos que são alianças de grupos identitários, né? Quando alguém que já tem, que não é mais jovem como eu, sabe que até século XX o conceito central foi classe social, e de repente ninguém fala mais de classe, né? E associa pouco, inclusive, classe social à identidade, né? Como se a identidade fosse algo que perpassa na mesma forma a alguém rico ou pobre, por exemplo, né? Ou seja, foi evacuado da discussão em grande medida, né? Então, quando discutimos identidade e pessoas e personagens, não falamos quase da trajetória social dessas pessoas. O que eu acho curioso do tema do conceito de identidade, tal qual existe nas ciências sociais, e foi afirmado, inclusive aqui nas diferentes apresentações, que foi definida como fluida, híbrida e fenizada. Ora, o que é claro desse conceito de identidade é que não tem identidade. A identidade em lógica, em matemática, é algo que é igual a algo. As nossas identidades nunca são iguais a si mesmas. Quando alguém já tem uma certa vivência de vida, né? Certamente alguns dos presentes sabem que nossa própria identidade brasileira, no meu caso uruguaia, judaica, etc., foi as mais variadas possíveis em fases diferentes da vida. E mais ainda, mais você vive, mais difícil fica de definir, né? Os trabalhos que existem em ciências sociais, que são fundamentais, mas deixar claro, que tratam de identidade a partir de instituições, que, volto a insistir, são fundamentais, tem dificuldade enorme de captar
o que eu chamaria a fenomenologia da identidade, né? Aquilo que é vivido pelos atores sociais e que, na maior parte dos casos, se não sempre, e eu vou voltar sobre esse ponto, é um buraco sem fundo, né? Nunca pode ser totalmente captada, definida, esclarecida, a si mesmo ou para os outros. Ou seja, a identidade nunca é identitária, né? Para colocar em forma de oxímoron o problema da identidade. E para entender essa formação de identidade no mundo moderno e na forma que as pessoas vivem, né? Eu diria a identidade quase como drama, quando não como comédia, é que ela tem duas forças que funcionam permanentemente na formação dessa identidade. Que são as forças externas, né? Seja do meio ambiente ou das próprias instituições, no caso dos judeus da comunidade judaica, e, por outro lado, a vivência interna dessa identidade, né? Que nunca fecha. A identidade judaica, mas não somente a identidade judaica, qualquer identidade no mundo moderno nunca fecha. Eu vou dar um pequeno exemplo que eu achei curioso. Quando eu vi, algumas semanas atrás, grupos Haridim, ultra-ortodoxos em Israel, batendo na polícia. Um século atrás, um ultra-ortodoxo, quando via chegar seus cosacos à polícia, se escondia. Nunca enfrentaria a polícia, né? E ofendendo, gritando, xingando e batendo. Porque esse ultra-Harid, que se define como identidade fechada, sobre quais temos uma enorme bibliografia mostrando como os ultra-ortodoxos se fecham, ele se vive de fato, nunca expressa isso claramente, pelo contrário, como um cidadão israelense, com todos os direitos que isso permite, inclusive jogar pedra na polícia, xingar, maltratar. Ou seja, essa identidade moderna, mesmo no caso mais extremo, no caso que estou falando, ultra-ortodoxo, que se quer pensar e verbaliza sua identidade como sendo algo totalmente fechado, e na realidade totalmente permeada ao contexto no qual ele vive. Ou seja, as identidades nunca fecham. Mesmo aquelas que no limite procuram dizer que não são parte do mundo. Estava lendo outro dia, tem um jornal israelense, como os jovens que quando as yeshivot fecharam, né, por causa do coronavírus, foram comprar celulares Treif, ou seja, celulares que têm acesso à internet, que eles normalmente não podem utilizar, nem para se abrir ao mundo. A identidade moderna nunca é identitária. E esse que eu diria do ponto de vista fenomenológico, porque eu acredito que a ciência tem um papel fundamental, a ciência social, de esclarecer, de mapear, de mostrar processos históricos, etc. Mas, em última instância, tem que falar com a vivência dos indivíduos. Isso me explica. E o que a gente sempre descobre, que a partir da modernidade, o judeu nunca é igual a si mesmo, nunca se define de uma forma clara. Se vemos o tema, né, por exemplo, tanto a apresentação do Marcos do Roney sobre judaísmo, se o judaísmo tivesse continuado, não fosse pelo Holocausto, mais algumas gerações na Polônia, ou já temos algumas gerações no Brasil, quando a gente fala a identidade judeu-brasileira, não tem nada a ver essa identidade judeu-brasileira de um judeu emigrante que chega no Brasil nos anos 30, de um jovem judeu que nasce no Brasil do século XXI. Ambos são definidos como judeu-brasileiro. A vivência dessa identidade é totalmente diferente.
o que faz esse esforço, né? Eu diria a favor de analisar a sociedade como classes sociais, com todos os problemas que tinha o conceito de classes sociais, e que pelo menos tinha parâmetros materiais claros, né? Esse cara é pobre mesmo. Podemos definir se é proletariado, é trabalhador, é informal, né? Tinha uma série de conceitos, mas é pobre. E o rico, já pode chamar isso de burguesia, empresariado, etc. Mas é rico, né? A identidade não tem critérios materiais óbvios, né? E a gente, por isso, procura nas instituições, se bem como acredito que foi Marta que mencionou no início, a maior parte dos judeus não tem uma vivência institucional relevante, ou alguma. O que faz que esse problema de identidade nunca feche totalmente. Porque esse estudo institucional, às vezes, tem algo que lembra o Beba, é o exemplo que a gente dá no curso de metodologia sobre métodos em ciências sociais. É o bêbado que está procurando, embaixo de um farol de luz, algo. Vem uma pessoa e pergunta: o que você está procurando? A minha chave. Ah, você perdeu aqui? Não, não, eu perdi lá. Mas você está procurando a chave aqui, por quê? Ah, porque aqui tem luz, lá não tem. Né? A gente analisa aquilo que nos é dado a analisar, mas que ajuda, na verdade, pouco a entender o que é essa realidade vivencial do Ernesto, por exemplo, que está aqui presente, né, de ser judeu, né, porque a luz não está aí, né, porque a luz não ilumina os cérebros. E mesmo não ilumina quando a gente faz, como certa ciência social tenta procurar, no discurso das pessoas. Porque a vivência nunca se fecha no discurso. E é mais, na maior parte das pessoas, as pessoas não têm discurso. Identidade é mais uma emoção, um sentimento, um afeto difuso, do que um discurso claro. Tem poucos judeus, diria eu, que definiria em forma clara e imediata de que se trata esse negócio. E possivelmente, se você perguntar para ele daqui a um ano, já vai ter uma definição diferente, né? Porque o círculo nunca fecha. Aqui eu queria introduzir, nessa argumentação, um elemento que é interessante sobre as identidades, as outras, as que estão de moda hoje, que se definem fundamentalmente como identidades ligadas a estruturas de dominação. Né? Uma identidade se articula em função de ser um grupo dominado, negro, homossexual, ou mulheres, e assim por diante. Né? Nós, os judeus, sempre pensávamos que nossa identidade se definia, em boa medida, como algo positivo, uma história, valores, né? Quais são os valores judaicos que te orientam, e esse tipo de narrativa. Eu acho que é interessante que, no caso da América Latina, boa parte dos estudos judaicos, infelizmente, diria eu, enfatizaram um pouco demais o tema do antissemitismo, né, como sendo esse o foco dos estudos judaicos. Mas o interessante do antissemitismo na América Latina, e no Brasil em particular, e o Rony, que já mencionou trabalhos meus, onde eu acredito que o tema antissemitismo é totalmente secundário na vivência da maioria dos judeus, o antissemitismo não é tanto, ou é também, sem dúvida, em certos momentos, um elemento externo. O antissemitismo é um elemento que é apropriado pelos formadores de identidade judaica para definir uma identidade a partir de um inimigo externo, real, possível, passado ou potencial, que permite delimitar. Como não dá para delimitar o que define uma identidade, estou falando do judeu antissemita, no caso do negro é o racismo, né? Mas não é esse racismo real que pode existir, mas que é utilizado como um instrumento de delimitação, quando a vivência das pessoas é que os limites são sempre, voltando a usar a palavra utilizada por vocês, fluidos, né? Existem e às vezes desaparecem totalmente e voltam a aparecer ou não, né? Para ir avançando e sintetizando, porque como eu já disse, eu vou ser
relativamente curto. Eu entendo que o tema identidade é fundamental. Quando eu falo que ela não fecha, não significa que não existe. Existe se para as pessoas ela existe, então o cientista social não define o que gostaria que o mundo fosse, convive com o mundo tal como ele é, e se as pessoas falam identidade, tem que tratar desse objeto, desse OVNI. Né? Para essas pessoas o OVNI existe, portanto, passa a ter influência sobre a conduta das pessoas, e nesse sentido real. Mas o que eu quero, volto a enfatizar, é que essa identidade, por um lado real, porque as pessoas se relacionam a ela nunca fecha, ela nunca é clara, ela nunca é definida, ela é porosa, ela se perde. Mas não se perde porque a identidade é porosa, é porque a vivência de identidade no mundo moderno nunca fecha em si mesma. Né? Inclusive, quando começa a entrar até no mundo da própria identidade, você vai ver que existem os bons judeus e os maus judeus. Né? Judeus autênticos e inautênticos, judeus mais ou menos, e assim por diante. Porque esses critérios nunca estão dados realmente, porque a realidade da modernidade não é o judeu, não é o negro, não é a mulher, é um ideal, volto a insistir, um ideal de humanidade, um ideal de universalidade, um ideal de liberdade, que nunca se chega claramente, né? Mas que penetra em qualquer identidade, que faz que a identidade nunca consiga se fechar sobre si mesma, a não ser na marra, né? Na repressão pura, como foi o Estado Nacional em certos momentos do século XIX e XX, que dizia, você tem que ser isso, e a pessoa, obviamente, se empequenecia para entrar nesse mundo, pagava o preço, o que o Zygmunt Bauman pagava o ticket de entrada para poder ser aceito, o que não significa que ao nível da subjetividade ele era o que ele dizia publicamente. Para finalizar, um comentário que tem que ver com o que diz, mas que me chamou a atenção. O Marcos colocou no seu currículo, né, Departamento de História dos Judeus. Eu, em 68, estudei em Haifa. Meu BA foi em História Shelam Israel, História do Povo Judeu. Naquela época, o meu professor preferido, Uri Rapoport, que depois foi reitor da Universidade de Haifa, sempre me dizia, Bernardo, se fosse por mim, eu fechava o departamento. Não existe história do povo judeu, existe uma história universal no qual você pode procurar depois se especializar em tais ou quais temas. Não há tal história do povo judeu. Depois eu olhei até no site da universidade, e não está escrito história, eu gostaria até que o Marcos me corrija ou me esclareça, History of the Jews, né? It's of Jewish History, história judaica. Né? Eu gostaria de saber se realmente passamos agora a fase que eu acho que seria a mais próxima, pelo menos, da visão do Uri Rapoport, da história dos judeus, né? Que não os define nem como judaísmo, nem os define como povo. Né? Toldot a Yehudim, Bernardo. Toldot a Yehudim. História de los judíos. Sim, sim. Então, ou seja, o próprio departamento da Universidade de Haifa foi se modificando e se adaptando, e eu parabenizo, né, que chegou a esse ponto, porque esse judeu, você não pode a priori predeterminar eles como sendo parte de um povo, ainda que você pode ter uma ideologia nesse sentido, né? Como cientista social você não pode pressupor tal coisa, ou mesmo que se definam como parte de um marco cultural que é o judaísmo. Volto a insistir, não estou dizendo que não exista um povo judeu, que não exista judaísmo para aqueles que acreditam neles, né? Ou seja, no mundo moderno, o centro último da vivência humana é da agência. Eu, agente de minha vida. Embora, como cientistas sociais, sabemos que esse eu não é tão eu,
é parte de um contexto social que nos determina, nos influencia, eu não diria totalmente, mas quase totalmente, né? Mas há essa interação constante entre esse indivíduo e sua cabeça com os diversos fantasmas, definições, influências, desde lembranças de papai e mamãe, infância, adolescências e realidade do contexto e realidades socioeconômicas diversas que influenciam identidades, né? Que faz que esse tema identidade, por um lado, seja central, mas ao qual, quando chegamos para falar sobre o que é essa vivência para o indivíduo, sempre devemos lembrar que essa vivência nunca fecha, que o elemento higienizado, né, certamente vale para qualquer um, inclusive para brasileiro. Hoje estamos descobrindo no Brasil que há muitas formas de ser brasileiro. E muitas delas a gente não se identifica para nada e nem se sente parte disso, né? Então, só para terminar, eu queria novamente agradecer participar de um grupo e de apresentações tão interessantes e avançar em o que eu acho que o Centro de Estudos Judaicos da USP poderá ter, junto com a Universidade de Haifa, poderão ajudar a avançar e contribuir, né, com estudos que permitam esclarecer aos judeus contemporâneos as suas vivências últimas, né, que são conflitivas, são contraditórias, são ambíguas, né, porque é de essência e de identidade não ser identitária. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Agora a professora Marta vai fazer só uma fala de fechamento. Antes, eu queria só estimular os participantes a que enviem mais perguntas para que a gente possa ter mais um tempinho de conversa. Eu queria agradecer as 3 apresentações que foram de formas completamente diferentes, extremamente instigantes. Ao professor Marcos Silber, fascinante a sua apresentação, não só pelos dados, que já os dados são em si mesmos muito interessantes, mas essa análise, eu só tenho alguns minutos, então essa ideia de que as culturas subalternas podem exercer uma influência e modificar a cultura hegemônica. Isto realmente é uma questão muito pertinente, muito interessante, e se pensarmos nos judeus da Polônia no entreguerras, com certeza é muito revelador. E imagino eu que tenha sido um dado e uma análise desconhecida para a grande maioria de nós. Eu acho que sei um pouquinho de história polonesa, mas tem coisas que realmente aprendi muito com a sua apresentação. Rony, também aprendi muito com a sua, e como a gente pensa, tem muito ainda para pesquisar sobre a imigração dos judeus ao Brasil. Vamos ver, temos 40 pessoas nos ouvindo, falou Ernesto, o que é um número bastante alto, se que ainda não aumentou. A ideia da pesquisa dos judeus do Nordeste, para mim sempre foi muito interessante, que tem uma densidade muito grande, Inquisição, um grande vazio, e vem os Bnei Anusim. Isto é, outra massa de pesquisa. Se há um limbo, uma ausência enorme, pareceria que não houve mais judeus nesse período tão abrangente. E Bernardo, também muito instigante as suas ideias. Eu sempre pensei que os grupos começam a se questionar a identidade quando estão muito inseguros, porque no século XVII, XVIII, os judeus com certeza não se perguntavam o que é ser judeu, e essa pergunta, o que é ser judeu, se falamos em identidade judaica, realmente tem uma resposta quase que quimérica.
excluindo os judeus ultra-ortodoxos, que têm uma resposta, mas que uma resposta que não condiz com a história, meta-histórica, cosmológica, enfim, essa ideia de autenticidade no judaísmo. Enfim, acredito que depois da pandemia, talvez, já que temos um convênio, podamos reorganizar este painel presencialmente, assim, um debate, me parece que um debate seria mais do que fecundo. É isso aí, agora eu, mais uma vez, obrigada, Rony, obrigada, Marcos, obrigada, Bernardo, e passo a palavra ao Ernesto, porque aparentemente tem perguntas do público. Sim, não recebemos muito, então se mais gente tiver interessada em mandar perguntas, seria bom, mas eu posso ler uma primeira pergunta aqui, e aí quem se sentir à vontade pode responder. Pergunta é do João Alexandre, e ele diz: pergunta de um gentil interessado. Quando se fala em relação à identidade do povo judeu, essa identidade está ligada em relação à tradição/religião judaica, judaísmo, ou em relação à origem do povo judeu? Eu posso. A pergunta é boa e, ao mesmo tempo, coloca a gente na frente do abismo, né? Porque eu só diria, por uma questão de educação, porque não tem tempo para responder, primeiro que cada judeu vai dar uma resposta diferente. É importante lembrar isso, né? Ou seja, quando alguém diz que judeu é tal coisa, na verdade está se colocando em uma posição, diria, de poder. Eu posso falar em nome dos judeus do que seja judaísmo para judeus. Então não há uma resposta certa, né? Depende de que tipo de identidade judaica você, neste momento, você se identifica, né? E às vezes são várias ao mesmo tempo, você vai dar uma resposta. Mas eu diria o seguinte: para a maioria dos judeus, as identidades dependem muito de experiências, mas sociologicamente eu diria que para a maior parte dos judeus, o que não significa que seja certo ou errado, não se trata, não estamos nesse campo, a identidade tem que ver com família, com experiências de infância, com pais, e com que isso, como afetou-se tanto cognitiva como emocionalmente essas pessoas, né? Para muitos vão te falar do Holocausto e outros vão te falar da religião. E não há uma única resposta. Por isso que enfatizei tanto esse tema de identidade como sendo um círculo que nunca fecha e que nunca é universal. Não pode ser, como mencionou a Marta no início, essencializada, né? Porque cada um vai dar uma resposta diferente ao que seja essa identidade. E eu acredito que isso vale para a maioria das identidades. Quando você aprofundar, a não ser um grupo extremamente ortodoxo, religioso, se você ver o que é o cristão numa sociedade brasileira, embora o tema seja diferente, porque o cristianismo se define hoje, não antigamente, fundamentalmente como uma religião, o judaísmo hoje fundamentalmente muitas coisas, mas nem sempre, e possivelmente nem na maioria dos casos, uma religião. Embora a religião seja parte da tradição judaica que influencia direto e indiretamente as pessoas que se identificam com o judaísmo. Marcos queria falar também. Marcos? Sí, quería aludir a esta cuestión del tema de identidad, que es, como dice Bernardo, surge en los años 50, un poco a partir de Erik Erikson, que lo introduce en el campo de las ciencias sociales, y que justamente por venir un poco del campo de la psicología adquiere un color que la identidad es algo, una parte constitutiva de la identidad o de la personalidad, perdón, y que tiene una esencia incambiable a través del tiempo. Pero nosotros, cuando hablamos de la identidad como una categoría socialmente construida,
Eso significa que es un producto de la concepción, del pensamiento de las personas, un resultado de ese discurso y de la acción misma de quienes practican esa identidad. Y que son, por supuesto, cambian a través del tiempo, cambian, son históricamente contingentes y también son circunstanciales. Ahora, el tema de qué es ser judío y hasta quién puede ser, quién está dentro de los límites del grupo, no es un tema es un tema en la historia judía viejo como la historia judía, y justamente si hablamos por ahí de Recife y de los Anusim que llegaron a Brasil escapándose de la Inquisición ibérica, en esa época misma es un tema muy importante, y cuando nos referimos o cuando vemos a través del tiempo cómo los rabinos sefaradíes cambiaron las definiciones a través del tiempo, entendemos que también esto de que hablamos de ortodoxia como una cosa muy bien definida es también bastante dinámico. Por supuesto, muchas veces cuando vemos las cosas desde afuera se ven como iguales. Cuando entramos adentro vemos esas grandes diferencias que para quienes están dentro del grupo son abismales. A veces para nosotros desde afuera nos parecen marginales. Eso es una cuestión y quería hacer referencia. La segunda cuestión es con el tema del pueblo judío. Yo prefiero, digamos, en nuestra universidad tenemos un grupo de departamentos que son los estudios judaicos, en donde uno de los departamentos es el de historia de los judíos. Y a mí me gusta esa definición, porque me interesa la vivencia humana, ¿ok? Me interesa la gente cómo vive y cómo se interrelaciona. La idea de qué es el judaísmo y cómo me parece que tiene un problema que es la santificación del canon y a través de la santificación del canon un mantenimiento de una cierta hegemonía a la que nosotros nos subyugamos y decimos, sí, esto es el canon, esto es el judaísmo o esto es los judíos. Uno de los cursos obligatorios en mi departamento es el tema de se llama, lo voy a decir en hebreo, después lo voy a traducir, Aron Asfarim Yehudi. O sea, digamos, la biblioteca del libro judío. La biblioteca judaica. Cuando yo, es un curso que enseñamos a muchos colegas juntos, cuando yo enseño esa biblioteca judaica, no enseño qué es lo que el canon indica que tiene que estar en la biblioteca judaica, sino que me refiero a lo que en determinadas épocas los judíos leían, que no solamente es el canon judío, porque los judíos leían un montón de cosas, incluso, por supuesto, Julian Tuvim, que lo mencionamos antes del encuentro entre todos. Por supuesto que el tema de qué es el pueblo judío es una construcción, por supuesto, histórica que cambia un montón de veces, y lo que creo que a veces tienen el problema nuestro es que cuando aceptamos sin pensar demasiado, cuando adoptamos sin pensar demasiado esa terminología, a veces lo que hacemos es por ahí poner de lado nuestras vivencias, decir, por ahí no son del todo buenas, adecuadas, judías, suficientemente judías, para adaptarnos a definiciones exteriores. Y como, otra vez, si volvemos al tema de identitario como un fenómeno que es socialmente construido, lo estamos construyendo nosotros día a día. Cuando nosotros ponemos los contenidos en esa cultura judía y decidimos que solo el canon es cultura judía, en realidad estamos ya construyendo una identidad para nosotros, para otros, que rechaza ciertos componentes que por ahí
nosotros mismos los tenemos y los usamos prácticamente en el día a día. Eu queria dizer duas coisinhas. Bernardo, como antropóloga, vamos fazer uma defesa da disciplina. Eu acho que ainda há uma questão de fronteiras que é muito importante, e há uma questão de identidade coletivo que não se pode subsumir no individual, na vivência individual, o que pensa cada um. Me parece que é uma questão de como os outros veem os judeus, que é extremamente importante na configuração da identidade judaica. Isso em diferentes contextos. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que essa hifenização, nós aqui vimos lado positivo, criativo, mas também teve lado trágico, como o dos judeus alemães, que se sentiam mais alemães que os alemães. Tem o famoso texto de Gershon Scholem, mas que esse diálogo entre judeus e alemães, esse alemão não era um diálogo, era uma vontade enorme dos judeus de se sentirem alemães. E tem o exemplo de Julian Tuwim, grande poeta do século XX, judeu, que escrevia em polonês e que depois do Holocausto volta à Polônia e escreve justamente um manifesto Nós, judeus poloneses. E nele, Tuwim fala aos poloneses por que polonês e por que judeu, e aos judeus por que judeu e por que polonês. Então, há uma exigência de fora também em relação a esse coletivo que se diz judeu. Muitas vezes as pessoas não sabem explicar, principalmente judeus seculares no século XXI, o que me faz judeus, mas sei que sou judeu. Isso é importante, eu sei que sou judeu. Então, me parece que essa é uma questão importante. E a última observação, talvez para o Marcos seja interessante, aqui no Brasil agora temos uma plétora de grupos que se reivindicam como judeus. Então, quem entra, quem está fora, quem está dentro, essa não é uma questão só pessoal. E o Bernardo, eu ensino com o texto do Bernardo, que já sei de cor, identidade judaica, essas instâncias que permitem a entrada ou a saída. Tem, inclusive, um grupo que, tentando ir contra todas as teorias antropológicas, se chama Sinagoga Sem Fronteiras. Isto é, todos aqueles que se dizem judeus são acolhidos nessa sinagoga. Então, me parece que hoje, século XXI, principalmente no Brasil, a questão é muito intrincada. E, como eu disse, no entreguerras, pós-Shoah foi muito dolorosa para muitos. Essa hifenização foi muito dolorosa. Só isso. Marta, me permite, só for the sake, desculpa se Ronnie quer dizer alguma coisa, inclusive do público que está nos vendo, acho que um pouco de discussão, sem exagerar, é bom. Eu me permito questionar, e não é para entrar em um debate que eu espero até um dia a gente possa fazer, primeiro sobre a referência aos judeus alemães. Eu acho que um judeu alemão, que se pensava mais alemão que qualquer outro alemão, não estava errado. Se veio alguém como Hitler e diz para certas pessoas que vocês não são seres humanos, que vocês são excluídos, que vamos te exterminar, não significa que o outro lado, aquele alemão que se achava alemão, que lutou na Primeira Guerra Mundial, que tinha orgulho de levar suas medalhas de bronze recebidas na guerra, que eles tenham se achado alemães puros, o que for. Ou seja, é um direito das pessoas, inclusive, não se acharem judeus, se acharem mais brasileiro que qualquer brasileiro, ou o que for. E se amanhã vier um ditador no Brasil que vai querer excluir os judeus, aí o grupo mais que fica fechado em si mesmo vai dizer: eu te avisei. Não me avisou nada. Eu vou lutar até o final contra qualquer um que queira me desumanizar. Ponto número 1, de ordem moral, não é de ordem sociológica. A segunda coisa é
sobre isso para o pessoal que está nos vendo refletir. Eu concordo com você que quando você falou que a questão do judeu começa com insegurança, né? Mas que insegurança, né? Não havia maior insegurança que... Só deixa eu terminar. Não havia maior insegurança que ser judeu na Idade Média. Ou seja, a segurança que dá, em princípio, né, um mundo que trata todos os seres humanos como cidadãos iguais, é enorme. Isso produz insegurança em relação a identidades fechadas, qualquer uma que for. Insegurança sobre o que significa uma identidade fechada quando estou sendo recebido como um ser humano integral. Então, esse tema é bastante complexo. E, finalmente, só para esclarecer o que eu disse, eu concordo que o olhar do outro, né, o antissemita, no caso que estamos discutindo, é fundamental. O que eu estava enfatizando é a utilização identitária desse presunto olhar do outro para construir minha identidade, que é diferente do que, eventualmente, antissemitismo que possa, por exemplo, haver ou não no Brasil. Isso é uma coisa, existe. Mas o outro tema, que é muito diferente, às vezes muito distante, que é a utilização desse eventual, por exemplo, antissemita, na construção, né? A construção do outro nem sempre tem muito a ver com a realidade social, de como a identidade quer construir o outro. E isso vale para qualquer identidade das que estão sendo discutidas hoje em dia. Sí, Marcos. Un pequeño comentario también. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de por ahí de los judíos alemanes, que con esa ifenización, tenemos que tener en cuenta que así como lo judío es una cosa en construcción, en conflicto continuo durante todo el tiempo, a lo largo de los siglos, y no solamente en la época moderna, también el ser alemán es una cuestión en conflicto, en desarrollo continuo todo el tiempo. Y cuando ellos eran judíos alemanes, cuando pensaban en alemán, pensaban en Goethe, no pensaban en Wagner. Y así como muchos de ellos, por supuesto, que vivían en una subcultura, entonces no veían cuánto Wagner había en su alrededor, quizás, sobre todo en determinadas zonas de Alemania, en Berlín quizás, o en Frankfurt, o los judíos que vivían en Bavaria, en los pequeños pueblos, y se enfrentaron con eso, estaban completamente sorprendidos, pero así como ese terror, ese horror de ser rechazados por la sociedad alemana, lo vivieron estos judíos alemanes, también lo vivió Thomas Mann o Marlene Dietrich, si quieren un ejemplo completamente diferente. Lo que quiero decir es que, por supuesto, es una tragedia, ¿okay? Pero nosotros lo tenemos que tener en cuenta que también esa tragedia tiene que ver con eso de que nosotros por ahí ponemos un concepto como fijo en una parte de esa ifenización, que también es una cuestión históricamente cambiante y desarrollándose todo el tiempo. Ese es un punto. Por otro lado, tiene que ver con que hay en determinados momentos históricos, en determinadas circunstancias, en determinados lugares, digamos, el discurso hegemónico favorece cierta hibridización y ifenización, digamos, por ahí, no sé, en ciertos momentos de la historia norteamericana, digamos, no existe otra cosa que ser ifenizado, no existe ser americano, existe ser Black American, Native American, Jewish American, Italian American, ¿ok? Y hay sociedades en donde esa ifenización, a pesar de que existe en la práctica, como por ahí en la sociedad polaca de entreguerras, el discurso hegemónico lo rechaza. Entonces, alguien como Tubin, que es judío polaco, tiene que explicar por qué es judío polaco, porque el discurso hegemónico lo rechaza, a pesar de que en su vivencia él era judío polaco, como un montón de gente, entre ellos de los que hablé hoy en la presentación, eran judíos polacos. Muchos lo vivían como una cosa natural y otros lo vivían como una cosa que estaba mal y se tenían como que disculpar
disculpar de eso. Digamos, ese es el contorno que tiene que ver, el entorno que tiene que ver con las circunstancias exteriores. Y creo que tiene que ver una cosa que es interesante en este campo de estudios, que es el campo de los estudios judaicos, en donde siempre hay continuamente dos vertientes, dos vectores, el vector local y el vector transnacional, ¿no? Y digamos que ese juego entre los dos vectores es algo que por ahí, a través de la vivencia de los estudios judaicos, de la historia judía, podemos después entender por ahí ciertos fenómenos que van mucho más allá del estudio de los judíos, y lo podemos aplicar por ahí en otras sociedades, en otros lugares, en otros momentos históricos. Muchas gracias. Me parece que ahora, por favor, Ernesto, que tenga alguna... No sé si Ronnie quería... Ronnie, você não quer esperar para já responder, aproveitar, porque tem mais 10 perguntas. Aí você, obviamente, tem o direito à palavra preferencialmente. Mas não vamos ler todas, eu selecionei algumas, porque então, senão vamos ficar aqui até não mais tarde. Não temos. Eu vou ler 2 perguntas agora, então, e a gente começa com o Ronei falando. As perguntas têm a ver com o tema já que estava sendo debatido, então dá para continuar. Antes das perguntas, só queria falar que chegaram 2 elogios aqui à conversa, que a Maria Eduarda França, que é aluna de Relações Internacionais na PUC-Rio, estuda judeus iemenitas, disse que ela ficou muito feliz de descobrir tantos pesquisadores de estudos judaicos no Brasil, que ela não conhecia. E a Heloísa Pait elogiou especificamente a fala do professor Marco Silber e disse que essa fala é muito boa para pensar a pluralidade de situações no Brasil e pensar a produção da cultura, não a cultura por si. Então, só queria registrar. Então, eu vou ler agora 2 perguntas que a Marta selecionou. Então, a primeira é do Caleb Lustosa, e a pergunta é: a falta de uma definição identitária sólida não levaria a um estado de niilismo? E a segunda pergunta é do Elcio Cornelsen, que é professor da UFMG, e ele diz: certa vez, Anatol Rosenfeld ressaltou o caráter hifenizado de Franz Kafka como autor tcheco-judeu austro-alemão, encerrando nessa expressão aspectos de origem, território, idioma, regime político numa cidade como Praga no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Podemos pensar, na atualidade, guardadas as devidas proporções, em termos contextuais, considerar formas de hifenização como essa atribuída a Kafka na contemporaneidade? Então, são essas perguntas. Bom. Sim. Vai lá, Rony. Vai lá, Rony. Não, curioso que as 2 perguntas, elas fazem uma pergunta sobre identidade, mas elas estão pensando coisas muito diferentes, né? Quase opostas, num certo sentido, né? Bom, eu, em princípio, concordando com tudo que já foi falado sobre identidade, eu penso que na verdade, a gente está o tempo todo, a identidade ela é produzida o tempo todo, e a etnicidade, que é uma das formas de identidade também, né? Quer dizer, ela está sendo, para usar de novo a expressão do Lesser, quer dizer, ela é negociada o tempo todo, seja por nós como indivíduos, seja pelas instituições, seja pelas maiorias, seja pelas minorias, seja pelo Estado, quer dizer, na forma de produção de discursos, na forma de, quando uma instituição escreve um estatuto, quando uma instituição define o seu nome. Então, essa identidade, essa etnicidade, ela está sendo produzida o tempo inteiro, e ao mesmo tempo ela está sendo negociada o tempo todo. Se essa negociação é um diálogo entre uma cultura minoritária, uma cultura mais... Porque o que eu vi vocês falando foram muitos exemplos, quer dizer, claro, a Polônia do entre guerras, onde você tem os judeus vivendo na Polônia, vamos dizer, num ambiente urbano, que de um lado poderia aproximar com o Brasil, mas de outro lado, seja pela densidade demográfica do judeu, seja pela pressão externa que eles subiam, completamente diferente. Então, a gente vai ter sempre isso pendendo, esses discursos, eles estão o tempo todo em negociação, seja o diálogo, seja uma conversa, um diálogo que pode ser mais hostil,
até redundar num processo de preconceito ou de antissemitismo no caso. O que eu acho interessante, retomando um pouco a questão do Brasil dos anos 10 a 30, é que essa etnicidade, ela redundou o tempo inteiro numa espécie de jogo de estereótipos. Na verdade, muito mais do que o preconceito e o antissemitismo foram os estereótipos que marcaram. E esse jogo de estereótipos permitiu aos grupos imigrantes manejarem isso, porque esses estereótipos eram muito moldáveis, tanto no sentido positivo quanto negativo. Quando a gente pensa, por exemplo, na figura do Mascate, que foi um personagem importante da história dos judeus, também dos sírio-libaneses, a gente pensa ao mesmo tempo num tipo de inserção que foi muito importante, ele não é um personagem pitoresco, a gente pensa ao mesmo tempo num personagem que era, vamos dizer, alvo de muitos estereótipos, vamos dizer, negativos, de avareza, de lucro e de uma série de outras coisas, que, claro, tem um longo imaginário na história judaica, mas a gente também pensa em estereótipos muito positivos, de alguém que trazia novidades, que atendia aos gostos populares, que ia ao subúrbio, que ia às periferias. Então, isso está sendo manejado o tempo inteiro. Então, a primeira pergunta em relação ao niilismo, eu acho que não. Eu acho que esse diálogo das identidades, ele só fica complicado exatamente quando ele vai para o extremo de definir uma identidade como uma coisa única. A gente está aqui mostrando o tempo todo que ela não existe, essa identidade única, né? Ela é o tempo todo esse diálogo e esse jogo entre minorias, diferentes minorias, minorias e maiorias, minorias e o Estado o tempo inteiro. E eu acho muito bonita a colocação em relação ao Kafka, acho que ele é um exemplo muito interessante dessa identidade ifenizada e da possibilidade de hoje de como a gente pode ler Kafka dessa maneira, numa cidade que era tão ifenizada mesmo, inclusive com a camada do Yiddish, no caso dele, né? Eu queria só agregar duas coisas rápidas sobre... Eu acho que essa definição ifenizada de Kafka é boa para um leitor tratar de entender quem foi o Kafka, mas não necessariamente para entender o Kafka. O Kafka perguntaram para ele se ele se definia como judeu, e a resposta dele foi: olha, eu ainda não sei quem sou eu, como posso saber se sou judeu? Né? Então, entre o que a análise pode esclarecer, mas também tentar entender o que é a consciência dessa pessoa, a vivência dessa pessoa. E essa pessoa foi clara: eu não sei se sou judeu porque ainda não sei quem sou eu. Né? Que me leva à segunda pergunta, que eu acho muito boa, não dá para responder, eu só posso dizer, fazer um pequeno comercial. Eu escrevi um livro que está disponível grátis e online, Em Que Mundo Vivemos, né? Que realmente há um problema de crise de identidade que é gerada pela sociedade contemporânea, que pode produzir coisas boas e coisas ruins. Eu não acho que essa crise de identidade realmente em contextos políticos determinados pode ser aproveitada por pessoas, né? Porque um dos temas interessantes do tema de identidade são os usos políticos, né? Como grupos se apropriam de identidades para projetos políticos. E no caso de judeus, sabemos o que foi a apropriação da teoria do folk, do povo germânico e ariano, né, com objetivos políticos bastante precisos. Mas que há uma crise de identidade, é uma característica, sim, do mundo contemporâneo, não tem como você sair dela. A pergunta é o que você faz com ela? Como você a canaliza para produzir identidades que são, por um lado, menos fechadas, né, menos dogmáticas, mas, ao mesmo tempo, ao serviço de causas boas, porque identidades sempre existirão. Né? A pergunta é que tipo de identidades nós estamos produzindo: identidades democráticas ou identidades ao serviço de projetos autoritários? Ernesto. Fazemos mais uma rodada, Marta? O que você acha? Eu vou ter que sair. Temos 10 minutos, que às 4 eu tenho outro webinar, desculpe. Não, temos já só essas perguntas, faltam as... A ver, Ernesto. Não, mas você precisa sair agora já, Bernardo? Não, tenho mais. Tá bom. 9 minutos. Bom, a Karine Gelka primeiro agradeceu as falas de todos e perguntou o que acontece quando um grupo se define de forma negativa.
quando não aguenta a tensão de não saber quem são e se procuram respostas fáceis na união contra um inimigo comum. Quer saber quais são os efeitos desse movimento. E o Leonardo diz que o George Steiner escreve num artigo dos anos 70 que a terra materna do judeu é o texto. E ele pergunta ao professor Bernardo como ele interpreta essa ideia em relação à sua proposta da identidade que não se fecha, sendo que a interpretação do texto para o Steiner é sempre aberta. Só diria muito rápido. Eu tive a oportunidade de ver uma conferência do professor Steiner em Cambridge, onde ele voltou sobre esse tema. Eu diria o seguinte: é uma belíssima definição, mas é do professor Steiner, um grande intelectual que lia livros sem parar, né? E alguém pode não ler livros sem parar, não ter a cultura do professor Steiner e ainda assim se definir judeus em termos puramente afetivos e emocionais. Então, essas definições têm um valor poético, mas não acredito que devem ser impostas como definições do que seja ser judeu. Em relação à pergunta anterior, eu acredito já um pouco respondi, que essa crise de identidade realmente pode levar a fechamentos cognitivos, emocionais, que são utilizados por líderes políticos, né, que dogmatizam sobre identidades, fecham, criam fronteiras e procuram expulsar todos aqueles que não se adaptam à definição de identidade dadas por eles, né, no qual sempre o árbitro final serão eles mesmos, esses líderes autoritários, né, pelo qual o que eu acho que parte da cultura moderna, da educação moderna, é conviver com essas identidades mais abertas, mais indeterminadas, o que alguns chamam multiculturalismo, né, como sendo um valor, né? Ou seja, para mim parte do iluminismo é entender essas diferenças e não pensar em identidades como mundos fechados, dos quais uns estão dentro e outros estão fora. Posso acrescentar só uma coisinha muito relevante para os dias de hoje, Ernesto e Bernardo, o que você falou. Eu só queria lembrar que, por mais democráticas que sejam, as identidades étnicas são etnocêntricas por definição. São o oposto ao que seria uma identidade universalista. Mas, enfim, só como... Só para complementar, Marta, eu gosto muito de um filósofo americano, Rorty, onde ele diz que nós normalmente, e natural do ser humano, que nossa empatia inicial é nosso círculo mais próximo, né? Mas qual é o papel da cultura, da educação, da convivência? É ampliar nossa empatia para mundo mais amplos. É óbvio que eu sempre estarei mais preocupado por minha família que da família do vizinho ou de alguém que mora na Polônia, ou menos possivelmente alguém de um país que nem sei onde fica no mapa. É óbvio. Agora, a identidade não tem que ser fechada e excludente e limitar, não tem que ser o que um sociólogo, Robert Putnam, chama amoralismo familiar, né? Dentro da minha família, tudo, solidariedade, apoio, etc. E fora da minha família, aplica-se as regras da máfia, né? Que a filosofia da máfia é isso. Então, eu acho que a identidade, obviamente, sempre tem um componente etnocêntrico, ou como a família é familiocêntrica, né? Mas isso não significa que uma visão de mundo que exclui, nega a humanidade e não é solidário com os outros. Não, com certeza, nisso com certeza. Tem um imperativo moral, universalista e humanista, acho que isso é um corolário, sim. Bom, me parece que podemos acabar por aqui este evento. Foi muito interessante, ajudou muito a refletir sobre coisas novas, pelo menos eu me sinto assim. Muito obrigado, professor Marcos Zilberg, Roni Citrinovich e Bernardo Sorgi. E
Bom, espero 40 pessoas no público, não é pouca coisa para nós aqui, para um debate como este. E obrigada, Carol, por ter feito a interface para a assinatura do convênio. E Ernesto, muitíssimo obrigada pelo seu apoio logístico, que sempre nos dá muita segurança. Gracias, Marta, y esperemos que la colaboración Haifa-Sao Paulo continúe y sea productiva. Ojalá. Obrigado, Muchas gracias Marta. muy obrigada a todos. Gracias. Un abrazo, gracias, un abrazo para todos. Marco, Gracias, gracias, Ronnie. Marta, Obrigado. un gusto. Gracias a Chao. todos. Chao, Bye. muchachos, muchachas. Chao. Chao. Chao.